Boa tarde. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 19, que trata do perigo das maldições. A nossa língua é uma parte pequena do nosso corpo, mas por meio dela podemos tanto abençoar como amaldiçoar as pessoas. Maldição tem a ver com dizer mal, ou seja, usar a língua para dizer mal de algo ou de alguém, para invocar por meio de palavras o mal para alguma pessoa. Nós devemos ser portadores de bênçãos de Deus para as outras pessoas e não portadores do mal. Nossos lábios, criados por Deus para o louvor e para proclamar as maravilhas de Deus, acabam se tornando membros para serem usados como murmuração, maledicência e até mesmo para lançar maldições. O ato de lançar maldições é particularmente grave quando é pai, mãe, avô ou avó que faz isso. Assim, conta o exorcista da Arquidiocese de Washington, nos Estados Unidos, Monsenhor Steph Rossetti. Um homem estava passando por um momento particularmente difícil, embora não estivesse possuído. Há muito tempo ele estava afligido pelo que parecia ser obsessões demoníacas e sentimentos inabaláveis de inutilidade e desesperança. Ele estava vivendo uma vida cristã, exemplar de santidade, mas os tormentos mentais continuavam e, sob as tensões de sua vida atual, agora havia se tornado incapacitante. Ele procurou a ajuda de um padre exorcista que recomendou algumas orações de libertação, incluindo encontrar-se com uma mulher que era ministra de libertação. Eles discerniram que o homem estava de fato sofrendo obsessões demoníacas e uma das causas, para sua surpresa, incluía o fato de ter sido amaldiçoado por seu pai. Quando criança, ele foi agredido verbalmente em várias ocasiões por seu pai, que irracionalmente desabafou sua fúria contra ele. Diga a esse garoto desgraçado para se calar. Ele prosseguiu com ameaças, a criança se sentiu assustada, sem valor e rejeitada. A equipe o conduziu através de várias sessões de libertação que incluíram o perdão de seu pai e dizendo formalmente: rejeito a mentira de que sou uma criança sem valor. Em seguida, anularam todas as maldições enviadas contra ele. Quando as sessões terminaram, o homem havia recuperado seu equilíbrio emocional e encontrado uma nova percepção de paz interior. O padre Gabriele Amorth, o famoso exorcista de Roma, escreveu: quando as maldições são ditas com verdadeira perversidade, especialmente se existe uma relação de sangue, o resultado pode ser terrível. Os casos mais comuns que encontrei envolveram pais ou avós que invocaram o mal sobre os seus filhos ou netos. Padre Amorth diz que a primeira e necessária condição no processo de cura é que a pessoa perdoe os pais. Algumas vezes os pais amaldiçoam intencionalmente uma criança, particularmente se a criança frustra a expectativa dos pais com relação ao futuro, tais como casar com uma pessoa ou perseguir uma vocação inaceitável. Outras vezes, como neste caso, um pai ou uma mãe descarregava sua raiva contra a criança com ameaças, palavrões e palavras condenatórias. O pai pode gritar: você nunca vai prestar para nada. O impacto psicológico e espiritual sobre uma criança não deve ser subestimado. Os pais têm uma autoridade e um poder únicos para abençoar seus filhos. Eles também têm um poder único para feri-los. O Papa Bento XVI relatou suas próprias experiências de infância de ser abençoado por seus pais. Nunca esquecerei a devoção e o carinho com que meu pai e minha mãe fizeram o sinal da cruz na testa, na boca e no peito de nós crianças quando saíamos de casa. Especialmente quando se despediam de nós por muito tempo. Esta bênção foi como uma escolha que sabíamos que nos guiaria em nosso caminho. Ela tornou visível a oração de nossos pais, que foi conosco, e nos deu a certeza de que essa oração foi apoiada pela bênção do Salvador. Creio que esta bênção, que é uma expressão perfeita do sacerdócio comum dos batizados, deveria voltar de uma maneira muito forte em nossa vida diária. Assim, se você está sob efeito de uma maldição, a resposta deve ser exatamente o contrário, ou seja, invocar a Deus para a proteção, pois o bem é sempre mais forte do que o mal. Além das maldições ditas contra outras pessoas, existem casos em que a pessoa amaldiçoa a si mesma com palavras como: eu nunca vou conseguir um emprego, eu sou burro demais, nasci para sofrer, minha casa nunca vai ter paz, etc.
Em geral, votos íntimos estão sempre relacionados a acontecimentos traumáticos de nossa história ou a situações de sofrimento que vivemos. Por causa desses acontecimentos dolorosos, estabelecemos conscientemente ou não uma aliança com aquela situação de dor. Essas situações, de certa forma, deixaram-nos marcas inferiores e, conforme o tempo foi passando, esses traumas parecem até terem sido deixados para trás. Parece que nos esquecemos deles, mas eles não foram resolvidos interiormente em nós. Não conseguiremos ser homens e mulheres plenamente livres. É para a liberdade de Cristo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Não podemos ficar escravos dessas más palavras, destes votos íntimos, mas devemos trilhar um caminho de libertação. O primeiro passo é a tomada de consciência que este problema existe e depois renunciar a essas palavras ditas. Uma vez que conseguimos identificar isso, é necessário que o nosso passado ainda vivo seja ressignificado dentro de nós, reescrito. Isso acontece sempre pela luz do Espírito Santo, que nos ajuda a nos reconciliarmos com a nossa própria história, a perdoarmos a nós mesmos, perdoarmos as pessoas, até mesmo a necessidade de perdoar o próprio Deus. Esse caminho de reconciliação com a nossa própria história é um passo fundamental para a libertação completa. Após essa reconciliação, é necessário que a oração coloque tudo no seu devido lugar novamente. É preciso, por meio da oração, pedir que o Senhor quebre toda a força que essas palavras possam ter tido sobre nossa vida. Pedir que tudo aquilo que nos prendia à força dessas palavras caiam por terra. Será necessária também uma oração de renúncia contra esses votos, para que isso seja desvinculado de nossas vidas. Assim como, pessoalmente, por causa de situações dolorosas e por meio de palavras, fazemos os votos íntimos, será também por conta da ação do amor de Deus e por meio de nossas palavras que esses votos serão desfeitos. Depois desses passos, é necessário que tenhamos agora a força e a determinação de superarmos o que antes para nós seria impossível. Começamos a perceber que, sobre determinadas situações que nos paralisavam e talvez nos deixem em pânico, temos outros sentimentos e reações. É claro que pode surgir aquele medo ou receio de não conseguirmos, mas podemos ver que haverá uma força para enfrentarmos e superarmos tal situação. Força essa que antes achávamos que não tínhamos. E é isso. Vamos para a oração. Arcanjo São Miguel, selai os meus lábios para que nenhuma maldição seja lançada aos outros através das minhas palavras. Dai-me graças de ser sempre portador de bênçãos de Deus para as outras pessoas. Que o vosso agir me conduza para que eu haja, para que eu seja luz e não trevas. Abençoai-me com a vossa espada, ajudando-me a viver retamente segundo a vontade de Deus. Amém.